inscrição. É natural que algumas pessoas vão entrando, a gente teve mais de 170 inscrições para essa edição, que é a nossa terceira edição online, desde que a pandemia se instaurou, né? Antes disso, nós realizávamos os eventos presenciais. Um pouquinho, para quem não conhece, o Minas existe há 2 anos, desde 2018. A cada 2 meses, a gente realiza um evento presencial e convida de 4 a 5 speakers para contar um pouco das suas histórias, né, revolucionárias e inspiradoras, para inspirar outras mulheres. Essa curadoria é feita com todo amor e carinho, então a gente convida mulheres não de forma aleatória, mas muito pensando na história muito significativa que cada uma dessas mulheres tem. Hoje, em especial, a gente está com 4 mulheres incríveis, né, cada uma de um lugar, que toparam estar com a gente hoje, compartilhando um pouco das suas vulnerabilidades, dos seus desafios, e principalmente das suas jornadas até aqui. A gente sabe que, enquanto mulher, a gente tem que estar sempre provando ainda muito do que a gente é, do quanto a gente é capaz, e ocupando esses espaços que não nos deram, mas que frequentemente a gente precisa tomar como nosso. Então, estou honrada de poder estar aqui, né, ao lado de tantas mulheres incríveis que toparam e que aceitaram esse convite para inspirar cada uma dessas pessoas que se inscreveram para estar aqui com a gente. O Minas nasceu para ser e dar voz a todas as mulheres que querem um mundo melhor, mais inclusivo, mais empático e mais diverso. E é por isso que a gente sempre convida mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes cores, de diferentes idades, de diferentes histórias, para que a gente possa aprender umas com as outras e para que a gente possa se educar e entender que nós não somos rivais, que nós não somos inimigas, que muito pelo contrário, a gente tem muita coisa para aprender umas com as outras. Então, mais uma vez, super obrigada, Amanda, Cris, Bárbara e Ana, por estarem aqui com a gente, por abrirem as caixas de vocês e compartilhar com as pessoas que se inscreveram. O lugar de fala hoje é de vocês, então, por favor, ocupem esses lugares e compartilhem as suas trajetórias ainda mais do que vocês já fazem, para que outras pessoas possam se inspirar em vocês e fazer coisas grandes como vocês já fizeram e fazem todos os dias. Chay, é contigo. Boa noite, gente. É um prazer ter vocês aqui. Vocês vão ver que talvez eu pare um pouquinho de falar. O meu áudio tá ok? Da Miriam tava cortando um pouquinho, sim. Hoje eu tô nas picapes aqui coordenando as telas, então vocês me perdoem se em algum momento ficar um pouco confuso aí. Mais uma vez, bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. E sem mais delongas, vou convidar a Amanda Graciano, falando um pouquinho sobre a bio dela. A Amanda é mineira, e a gente ama os mineiros, as mineiras. E o seu principal objetivo, praticamente sua missão, é diminuir as barreiras entre as pessoas, facilitando o acesso à informação para que possam ter oportunidades reais de crescimento. A Amanda trabalha com inovação, tecnologia, autoconhecimento, carreira e produtividade. É empreendedora e divide o tempo entre trabalho, para tornar o ambiente de inovação no Brasil de fato democrático, e para isso atua como Startup Hunter, Business Development, e além de tudo isso, dá consultorias, palestras, cursos, e constrói, junto com seus sócios e sócias, os negócios. Entre as suas experiências estão acompanhar e desenvolver o crescimento de mais de 400 empresas e acelerar startups. Aceleração corporativa, facilitação de grandes e pequenos grupos, produção de conteúdo em diversas plataformas. E, recentemente, foi reconhecida como LinkedIn Top Voice. Amanda, é um prazer ter você aqui com a gente. Toda tua a fala. Se você quiser já desligar o microfone, fica à vontade. Oi, boa noite. Acho que vocês me ouvem pela reação. Boa noite. Eu brinquei com as meninas. Eu falei, gente, eu não tenho muito o que falar de mim, assim, mas para comentar um pouco, né? Eu acho que vocês já trouxeram muitas coisas assim sobre mim.
Sou bem mineira, então eu vi o pessoal brincando aí no chat. Então, sintam-se bem convidadas para onde eu vim me visitar, qualquer lugar, seja no Idexo, ou se demorar muito, né, talvez um outro lugar que eu vou estar trabalhando. Minhas empresas na minha casa sempre tem café e pão de queijo. Isso é de ordem, assim, brinquei hoje com uma amiga que casa de mineiro, não importa onde que esteja, sempre tem a comidinha mineira. Não que a gente aprende a cozinhar desde cedo, mas que tenha ser sempre uma coisinha assim para lembrar de casa. Acho que algumas coisas curiosas assim sobre mim, legais de falar, é que eu sou economista de formação, né? Acho que tem esse ponto, assim, as pessoas que trabalham com tecnologia no mundo das startups e tudo mais, eu brinco que às vezes ou a pessoa é herdeira, porque de fato existem muitas pessoas que são herdeiras nesse ecossistema, ou é muito difícil saber qual é a formação dessas pessoas, né? De onde que elas vieram, o que elas decidiram fazer, assim. Eu sou economista, eu já trabalhei com pessoas que têm formações bem variadas nesse ecossistema. Economistas, não trabalhei com nenhuma pessoa que é formada em economia. Eu sou bem quieta, então provavelmente até nas próprias coisas que eu já fiz, né? Vocês vão ver bastante disso, assim. Eu tento... Para mim é muito importante fazer coisa diferente, eu sou do time de pessoas que é bastante dinâmica, então até o meu próprio dia de trabalho, a Miriam brinca isso comigo, né? Eu sou meio caótico, assim, meu dia de trabalho, mas isso é muito importante para mim. Se ele for extremamente organizado e padronizado por 15 dias seguidos, aí é capaz de eu surtar e não o contrário. Então, até as minhas experiências e coisas que eu tento fazer diferente e acoplar no meu trabalho é por causa disso. Meu dia continua tendo 24 horas, apesar de parecer aí que são infinitas coisas, elas se casam bastante num pilar específico, que é esse para eu trazer mais informação e dar acesso de fato. Inclusive, em momentos como esse, pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de participar, não é só porque você tem internet na sua casa, no seu computador ou celular, é que internet é uma coisa que mais da metade da população do Brasil não sabe o que é, não tem acesso. Então, até esses momentos, eles ainda continuam sendo muito importantes, né, e muito especiais pelo fato de poucas pessoas terem acesso. Parece que é um grande absurdo, mas assim, meio planeta Terra nem sabe do que é isso que a gente está falando. E isso para mim é uma coisa muito importante, assim, depois que eu descobri, depois que eu aprendi, né, quais eram as minhas habilidades que me ajudavam a passar, a atravessar as barreiras, que para mim já existem, né, eu sou uma mulher negra, então, assim, eu já começo perdendo bastante aí no joguinho da vida. Então, na hora que eu aprendi, assim, como atravessar essas barreiras, facilitou bastante. E não é nenhuma técnica muito diferente, nada que você precisa de ir para outro lugar do mundo, né? Não é no Brasil que você vai descobrir essas coisas. E boa parte do meu trabalho, que é o que eu consigo, né, ajudar, assim, deixar as pessoas verem, que seja perto das redes sociais e tudo mais, porque tem muita coisa que a gente faz que é difícil, né, a gente conseguir comunicar. Mas, seja nas redes sociais, seja, sei lá, no Instagram, no LinkedIn ou em algum evento, é sempre ajudar a desmistificar, sabe? Porque parece que esse mundo dos negócios aí, ele é assim, ou você nasceu com dom ou não, e é uma coisa muito do meu dia a dia. Hoje eu estou ali na cadeira de head, de portfólio e geração de negócios, que no final do dia eu e meu time somos as pessoas responsáveis por qualquer interação do ecossistema da TOTUS com startups. A TOTUS é a maior empresa de tecnologia do país, é uma multinacional já, então é brasileira, mas ela está em alguns lugares do mundo, e toda vez que a TOTUS faz algum negócio com startup, seja vender startup, seja ser fornecedora, de alguma forma ele esbarrou no nosso time. É muito legal, assim, você conseguir olhar, né, para uma empresa muito grande como o TOTUS, que tem 40 anos no mercado. Então, ele também tem alguns outros desafios. E também por ser mulher, né, mulher na tecnologia somos pouquíssimas, mulheres na liderança, pouquíssimas, mulheres negras na tecnologia, na liderança, acho que eu consigo contar nas minhas duas mãos. Então, para mim é muito importante também eu estar ocupando essa posição, apesar de todo o peso que tem, é muito aprendizado, e isso eu acho que é uma das coisas que vai dar para trocar bastante com vocês, né, esses aprendizados que a gente tem, assim, na vida. Uma coisa sobre redes sociais, que aí já me questionaram recentemente sobre dicas que eu daria de carreira. Eu sou muito nova, assim, eu pretendo viver muitos anos, mas acho que quando eu comecei a trabalhar ali no primeiro estágio, com os colegas de trabalho, já que eu me formei em economia e ainda fui trabalhar com tecnologia, que é um mundo com muitos homens, uma das coisas que eu mais aprendi é que eu preciso contar o que eu estou fazendo e o que eu sei, né? As pessoas não sabem o que passa na nossa cabeça, assim. E é difícil a gente ficar sentado esperando que alguém vai... Nossa, olha, a Miriam, ela sabe fazer isso. Dificilmente a gente não comunica
as pessoas não vão saber que a gente sabe fazer, e eu passei por diversas situações como essa ao longo da minha vida, assim, profissional, que ainda vai ser longa. E uma coisa curiosa é que quando, né, vocês trouxeram, Amanda LinkedIn Top Voice, foi muito disso, porque ninguém fala muito de inovação no nosso mercado, né, de startups, parece que é uma grande bolha ali a caixinha mágica das startups, que esbarra também com a glamorização de redes sociais e tudo mais. Não é bem isso, startups são empresas como qualquer empresa. E eu comecei a falar bastante do trabalho nas redes sociais, menos porque eu acho que é um trabalho glamouroso, mas mais porque eu acredito que a gente precisa de pessoas muito diferentes para fazer o mundo dos negócios no nosso país andar. E aí é até para dar uma desmistificada, né? Então também depois convido vocês a não seguir, se conectar, ia ser incrível me conectar com vocês, mas mais do que isso, vocês verem o conteúdo, interagir também com as outras mulheres que interagem lá nos conteúdos, que é uma rede muito legal, e existem essas mulheres na tecnologia, né? Acho que quanto mais a gente se mostrar e fazer as coisas acontecerem é importante. Então, se vocês procurarem Amanda Graciano em todas as redes sociais, vocês vão me encontrar lá. É aí meu terceiro turno, eu me dedico um pouco a isso, porque acredito que eu aprendi muito cedo que a gente só consegue ser o que a gente vê. Então, tudo bem, assim, eu topo esse trabalho durante algum tempo, se for ajudar alguma outra mulher negra a acreditar que ela também é capaz. Uma só não, tem que ser algumas, para a gente conseguir fazer uma mudança de fato. Mas isso, assim, isso é um pouquinho de mim. Eu vim aprender, tá? Eu preciso deixar isso registrado, que essas mulheres são tão maravilhosas que eu vim aprender. Então, estou bem feliz pelo convite, mas eu vim aprender, assim, bastante, trocar com vocês. Isso é um pouquinho de mim, mas a gente ainda vai ficar aqui um tempão, então é um prazer, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, vamos passar a palavra para a Cris. A Cris é bióloga, doutora em ciências, consultora em amamentação, treteira e mãe dos alemães. Fundadora do IG e fanpage Plantão Materno por Cris Machado. Cris, seja muito bem-vinda ao Minas de Propósito. Se você quiser desligar o seu microfone, tá contigo. Ai, gente, que emoção estar aqui. Eu fico pensando, meu Deus, como é que eu fui parar num evento de empreendedorismo? E aí eu estava escutando a Amanda falando, mulheres na tecnologia, eu fiquei pensando, o que eu vou falar que possa ser inspirador, né? E tentar falar, então, uma história um pouco comum que talvez sirva de inspiração para alguém aí do lado de lá, né? Eu sou bióloga de formação, mas desde criança, bem pequenininha, eu sempre quis ser professora. Os meus vizinhos deviam me odiar, porque a minha brincadeira favorita era catar as crianças da rua e botar para eles copiarem tarefa num quadro negro, né? Então, eu sabia que eu ia ficar na academia, fazer faculdade e seguir a carreira acadêmica. Acabei sendo escolhida pela paleontologia. Quando eu entrei para a biologia, eu não queria paleontologia, eu queria trabalhar com pessoas, com genética. E nos meus primeiros estágios, tanto que dá diagnósticos de doenças genéticas para famílias, eu achei aquilo tudo muito duro e fui fazer uma seleção lá para uma bolsa em paleontologia e passei. E na época era uma bolsa de R$300, eu achei que eu estava rica. E aí fui ser paleontóloga, bem faceira. Fiz mestrado, fiz doutorado na área que eu escolhi para fazer doutorado. Na época eu era uma das únicas pessoas no Brasil a fazer essa área, né? Era uma das únicas mulheres a trabalhar com essa área da paleontologia, que na verdade é a área que estuda como os fósseis viram fósseis, é uma área muito geológica, né? Eu não sei nada de dinossauro. Se me perguntarem, eu acho que quem tiver filho aqui de 4, 5 anos sabe mais do que eu sobre os nomes dos dinossauros, mas era uma área muito masculina, uma área muito da geologia. A gente entrava para dentro de caverna, 4 quilômetros dentro da escuridão total, né? Liderar equipes geralmente compostas por homens não era uma tarefa muito fácil, mas ok,
foi o caminho que eu escolhi, fui dar aula, fui para a docência de ensino superior na área de geologia, na área de paleontologia, e eu já tinha meu primeiro filho, eu tive uma história de amamentação dele muito ruim e que me frustrou muitos anos. Me incomodou muito, mas segui a carreira acadêmica, segui trabalhando com paleontologia, publicando, participando de congressos, sendo a referência na área que eu tinha escolhido aqui no Brasil, enfrentando coisas do tipo apresentar uma palestra num congresso internacional cheio, ser a única candidata a um prêmio de doutorado, a única candidata mulher, e no final da apresentação de uma área totalmente nova, as perguntas, levantarem as mãos e as coisas que comentavam é muito sexy tu apresentar o trabalho com esse sotaque em português, e obviamente não levei o prêmio, né, afinal eu era só sexy, provavelmente não era inteligente, eu acho que eles não entenderam o trabalho, era avançado demais para a cabecinha deles, né, e esse tipo de coisa me incomodava. Eu fui fazer um concurso numa universidade federal quando meu filho era muito pequenininho, eu era casada com um geólogo que era uma pessoa muito conhecida, e as perguntas que me fizeram na banca de concurso foram: como você pretende manter seu casamento morando numa cidade a 200 quilômetros do seu marido? O que você pretende fazer com seu filho se aqui a cidade não tem creche? Isso na defesa de memorial, né, que é quando a gente pega os nossos artigos e defende de acordo com o projeto que tu apresentou para a instituição. E eu tirei 7 na defesa de memorial, porque aparentemente eu não sei responder o que eu ia fazer com a minha vida sexual, né, numa defesa de banca, quando só tinham homens. Eu respondi: porque tu tá interessado? Para a pessoa que me perguntou. E isso me incomodava demais, assim. E aí eu acabei separando, eu morava na Bahia, voltei para Porto Alegre e fui dar aula nas engenharias. Então eu seguia lecionando num ambiente predominantemente masculino. Eu tive turmas com 70 alunos, sendo que 60 eram homens. E era uma coisa que eu sentia muita falta do universo feminino, de lidar com mulheres, de conversar com mulheres. E aí eu acabei engravidando, tendo uma outra filha, e fui viver uma história de amamentação totalmente diferente. Tive uma consultora de amamentação e me deu um negócio, assim, tipo, meu Deus, que trabalho lindo que ela faz, e comecei a estudar por conta e fazer alguns cursos, não pensando exclusivamente em trabalhar com isso, mas para ter aquele conhecimento que ela tinha e que para mim mudou a minha vida. E aí esse start de para mim mudou a minha vida, eu comecei a pensar: nossa, paleontologia é uma área muito interessante, é uma área da ciência básica, que é fundamental para a gente entender ecossistemas, desenvolvimento da Terra, mas isso não muda a vida das pessoas hoje, né? E eu acredito que eu só tenho esta vida hoje, e eu queria deixar de legado alguma coisa que mudasse, tocasse vidas, né? Que alguém sentisse o que eu senti quando ela me ajudou, tipo, ela mudou a minha vida, mudando a minha história de amamentação. E eu comecei a fazer cursos de aleitamento, comecei a escrever o blog, o Plantão Materno, no Facebook, há 5 anos atrás, mais ou menos, dando dicas, assim, gerais. E eu comecei a atender particular, fui me especializando cada vez mais, e um dia fui chamada para trabalhar com a Manuela Dávila, né, que foi candidata à vice-presidência nas eleições passadas, pré-candidata à prefeitura aqui de Porto Alegre. Fui convidada para trabalhar com a Manu na Procuradoria Especial da Mulher, e eu achei que era o momento de eu abandonar os homens e a engenharia, e me joguei. E foi um ano de intenso aprendizado, onde eu consegui ver a importância das políticas públicas para mulheres e trazer isso para a minha área, que era o aleitamento. E depois de um ano, no auge da campanha presidencial, eu sou mãe solo de 2 crianças, eu já atendia como consultora, trabalhava com a Manu, a pressão era muito, muito grande, assim, o volume de trabalho estava muito grande, e os meus filhos estavam sentindo muito a ausência da mãe. Eu trabalhava de 5h30 da manhã até a hora de desmaiar, assim, e tinha 2 horas por dia com eles estavam bem mal, e eu fiquei pensando, não é isso que eu escolhi para mim, né? Eu quero ser uma mãe que pode estar presente de outras formas, é nisso que eu acredito.
e eu acabei pedindo exoneração sem nada, né? Aí eu me lembro de sair da Assembleia, tipo assim, não é que nem filme americano que a gente sai com uma caixa de papelão com umas flores e uns livros, eu saí com a minha bolsa e tchau. E pensei, o que eu faço agora? Eu não sou mais professora universitária, não estou trabalhando mais aqui, trabalhava como consultora, mas a consultoria de amamentação era um extra, né? Era um plus a mais. As redes sociais estavam crescendo, eu sou um exército de uma mulher só, eu não tenho equipe, eu faço tudo sozinha, eu fui aprendendo como desmembrar as coisas de uma forma muito amadora, mas as coisas foram crescendo e eu pedi essa exoneração e disse, bom, vamos ver o que vai dar. E em nenhum momento eu fiquei pior financeiramente, né? Eu consegui investir meu tempo e correr atrás. Bom, sou consultora de amamentação, o que eu vou fazer, então, para conseguir gerar renda? As pessoas já me conheciam, alguns médicos, eu disse, bom, estou com a agenda aberta, vamos bombar. Entrava em sites de maternidades, que as maternidades botam lá, meu bebê nasceu, e aí tem sempre o contato de algum dos pais, né? Do pai ou da mãe com a fotinho do bebê, o nome da família, tem um e-mail de contato. Criei um e-mail de apresentação, olá, tudo bem, parabéns pelo seu bebê, eu vi que nasceu no dia tal, só mudava os dados, eu sou consultora de amamentação, a amamentação é assim, assado, assado, se você precisar de ajuda, e aí comecei a fazer volume de clientes, né, então desde 2018, eu atendo exclusivamente, trabalho exclusivamente com consultoria de amamentação aqui em Porto Alegre, hoje em dia, por causa da pandemia, está sendo quase tudo online. Nesse meio tempo, uma das empresas que eu fiz a minha primeira capacitação de amamentação me chamou para ser professora, então sou professora de pós-graduação em aleitamento materno, a sede da empresa em BH, Amanda. Eu ia quase todos os meses para BH. Quando voltar isso, eu vou tomar um pão de queijo, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo contigo. Sinto muita falta disso. E sigo tocando as redes sociais completamente sozinha. As minhas redes, né, o Plantão Materno, somam entre Facebook e Instagram 115 mil pessoas, mais ou menos, né? Onde eu entrego um conteúdo treteiro. Ele é um conteúdo de amamentação, tal, mas eu sempre vou ter um recorte político, racial, de classe, porque eu acho que isso ajuda as mulheres a saírem da bolha do patriarcado. Apesar de ser consultora pro aleitamento, eu falo de desmame, por exemplo, que ninguém quer falar, porque eu acho que as mulheres precisam ter uma experiência mais leve de maternidade. Senão eu vou seguir sendo algoz igual o resto da sociedade, que cobra das mulheres um lugar de sacrossanto, de mãe abnegada, e eu acho que a maternidade é muito além de um par de peitos, o nosso corpo é político, então por que não politizar a pauta do nascimento, da amamentação e da criação dos filhos? Essa é um pouquinho da minha história, de quem quis ser professora e é professora, que eu fico assim, emocionada, choro, meus alunos me escrevem, eu choro e tal, mas que mudou completamente a carreira acadêmica, né, de ser uma doutora em paleontologia para ser só uma consultora de amamentação, mas eu atingi meu objetivo, que é saber que eu mudo pequenas vidas quase todos os dias, e eu acho que essa é a contribuição que eu posso fazer como mulher para outras mulheres. Cris, obrigada por essa fala, tem vários comentários aí. Miriam, você quer ler os comentários ali pra gente? Ou lemos no final? O que fica melhor? Eu acho que a gente retoma no final, caso alguém tenha perguntas também, a gente consegue fazer para todas. Tu vai ficar mais um pouco, Cris? As crianças beleza, então. Boa, gente. Combinado. Show de bola. Muito bem. Vamos seguir, então, com a Bárbara. Bárbara Olha, eu tô trocando aqui as cenas aqui para a gravação. Ele sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente precisa de muita concentração para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Bárbara Veiga é fotógrafa, documentarista e cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos.
Já navegou por mais de 80 países, lutando pelo meio ambiente e pelas pessoas. A aventura resultou no livro biográfico 7 anos em 7 mares e diversas exposições multimídias, além de performances artísticas que registraram suas experiências em causas socioambientais da Amazônia à Antártica. Bárbara, super bem-vinda ao Minas de Propósito. Muito obrigada por essa oportunidade incrível. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de conhecer mulheres poderosas, maravilhosas, com um histórico forte. E venho aqui para ser uma boa ouvinte. Espero que vocês também gostem do que eu vou compartilhar hoje. Eu vou colocar uma apresentação aqui. Talvez a gente não consiga se ver, mas vou estar aberta para perguntas. E vou começar a falar do... Cadê aqui? Tá vendo já? Vocês estão me vendo? Estão vendo? Me deem um ok, por favor. Estão ouvindo? Vendo? Estamos te ouvindo, mas ainda bem. A apresentação chegou até vocês aí? Não, ainda não. Opa, então peraí, vamos lá. Tá vindo de Portugal, Bárbara. Pessoal, por isso, olha aí. Peraí, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Como que tá? Tá indo? Ainda não. Você está apresentando... Apresentar agora? Ah, agora tá vindo, gente. Ok. Me deem uma confirmação, por favor, que vocês estão vendo aí direitinho. Estamos vendo. Perfeito, gente. Bom, bem-vindas a essa noite. Eu estou aqui em Portugal, Lisboa. São 11h30 da noite, mas eu estou aqui radiante de poder falar com vocês e mostrar um pouco da minha luta, do meu trabalho, da minha paixão, da minha motivação. Água é o meu elemento. Desde muito nova, desde pequena, sempre me vi fascinada olhando partículas de água, cresci no Rio de Janeiro, então o mar sempre esteve muito presente, muito perto na minha vida. E desde a minha primeira ação, limpando as praias do Rio de Janeiro, fazendo limpezas de praia no Rio de Janeiro, eu notei muito rapidamente que o coletivo era o meu caminho. Então, dos 14 anos de idade, quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho na minha cidade, até os 21 anos, quando eu embarquei pela primeira vez no navio do Greenpeace, comecei a participar de missões que foram da Amazônia para o mundo. E numa dessas embarcações, né, eu participei de muitas missões, então eram missões de combate, de confronto, mas também, ao mesmo tempo, de conexão com mais de 20 nacionalidades diferentes, uma tripulação que era uma média de 40 pessoas, então foi para mim uma descoberta muito grande de abrir o meu coração, o meu espaço para o mundo. E a partir disso, dessas missões também, eu tive a coragem de adquirir um veleiro que eu comprei em segunda mão, chamado Papaya. Eu tive que batizar com uma fruta brasileira, uma fruta tropical, e foi a minha casa durante 4 anos. Desses 7 anos que eu passei no mar, trabalhando nessas missões, e o Papaya, que foi a minha casa, eu tive a oportunidade de cruzar com muitos lugares onde eu pude ver cores, texturas, tudo aquilo que motivava a minha jornada para defender o meio ambiente. Por que essas espécies eram tão importantes de ser preservadas? Por que esses lugares tocavam tanto a minha vida? E aí eu me lembro sempre de um pôster de baleia azul que eu tinha no meu quarto quando eu era pequena, e eu ficava imaginando como é que era esse universo embaixo d'água, quais eram as cores que eu podia acessar, a vida e até mesmo a inteligência, né, de todos esses organismos vivos que a gente desconhece, né, a não ser que seja uma pessoa muito curiosa nesse universo, mas para mim sempre foi muito necessário usar dos elementos que eu normalmente uso no meu trabalho, né, que é a fotografia, que é audiovisual, e aí poder trazer, através da beleza, também inspirações para poder mostrar um pouco desse meu universo do mar.
Então, cruzei também, obviamente, nessa jornada em mais de 80 países, nessas missões, trabalhando com as ONGs e também embarcada na minha casa, que era um barco, por lugares muito interessantes, né, como, por exemplo, o Iêmen, Omã, onde eu via mulheres carregando esses contêineres de água por quilômetros e quilômetros para poder abastecer suas famílias, no Sudão, onde eu cruzei com histórias muito profundas, em extrema miséria, e pessoas que não tinham nem ideia, assim, onde é que ficava o Brasil, mas só de falar o Brasil abriu um sorriso imenso, então, um super aprendizado de conexão. Atravessei o mar, sendo abordada por piratas na costa da Somália. Foi uma experiência muito intensa, muito profunda. Conheci pessoas que eu não podia imaginar que facilitaram muito a minha jornada. Eu sempre lembro desse documentário chamado Tsunami a Cerejeira, porque fala sobre a relação muito forte, muito presente dessa coisa da perda, né? Quando vem um evento natural, uma coisa que você não tem controle da natureza, e aí você perde tudo. Esse documentário de Tsunami a Cerejeira, que se passou no Japão, e mostra um pouco dessa realidade de perder tudo e usar o senso de comunidade para se proteger, foi o que eu vi e descobri com esse senhor da foto em Sri Lanka, onde eu estive, que também passou por um tsunami, perdeu tudo, e no entanto se reergueu, e foi uma das pessoas mais solícitas, enquanto no Sri Lanka muita gente me falava, cuidado, vão te assaltar, e aí, na verdade, foi super bem acolhida, né, mais um dos estereótipos que a gente precisa quebrar. Passei por lugares bem interessantes, né, também bem políticos e históricos, como o Egito, o Japão, enfim, né, regiões, ilhas, tenho um amor profundo por ilhas, e então, entre essas missões e trabalhos, né, tive a oportunidade de ver muitas cores, né, aí no Atacama, por exemplo, Cuba, e Antártica, que tem uma presença, uma força muito grande para mim na minha jornada, foi onde eu fiz um trabalho de 2 anos, trabalhando com a Sea Shepherd, uma organização bem radical aí nas ações, e nessa passagem pela Antártica, na verdade foram 2 anos, né, foi uma missão contra a matança baleeira, que acontece durante, enfim, décadas, agora de uma forma mais fechada e velada, mas, na verdade, sempre houve uma desculpa de pesquisa científica, quando, na verdade, essa carne é comercializada. Para vocês terem uma ideia, uma baleia pode valer $250 mil, e desde a indústria cosmética, que muitas vezes não revela dentro do seu rótulo o que vem, de onde vem esse óleo, né, até mesmo pessoas que pagam para ter um prato de luxo que pode valer $400. Quem é que come baleia, né, gente? Sim, tem gente que come baleia. Bom, na Antártica, onde eu tive a oportunidade de ver essas cores, essas texturas, essas formas, usando a minha fotografia para mostrar não só o ativismo, mas também a beleza natural, né, a importância da vida, da preservação da vida, e o quanto que isso me motiva a seguir essa jornada, que muitas vezes é solitária, porque quando você está em campo, quando você está trabalhando, quando você é mulher num ambiente majoritariamente masculino, que é um ambiente do barco, né, isso está mudando, está melhorando, acho que as pessoas estão mais conscientes, especialmente em ONGs, né, mas ainda é uma batalha para ser vencida, sim. E aí, dentro desse tempo embarcada, muitas aventuras aconteceram. Essa foto, por exemplo, representa uma batalha naval para impedir que essa matança baleeira acontecesse, por exemplo. O barco está escrito ali oposto, né, research, que na verdade é pesquisa, eles têm essa desculpa, né, e aí é uma guerra de canhões d'água para evitar, para distrair a atenção desses baleeiros, para eles continuarem caçando baleias. Então, essa foto, por exemplo, representa um dos meus voos aéreos, né? Todos os dias eu subia no helicóptero, ou subia num bote inflável para poder impedir fisicamente que essas baleias fossem caçadas. Então, tinham várias táticas para poder impedir que essa matança acontecesse, né, desde fazer esse monitoramento constante até, por exemplo, nessa foto que vocês vão ver, são garrafas lançadas para o barco baleeiro, onde dentro tem uma manteiga fedorenta que faz com que o convés fique completamente contaminado, né, com esse cheiro terrível, e também a carne da baleia acaba ficando inutilizada, porque com cheiro tão forte eles não conseguem vender. Então, essa manteiga fedorenta, ela é totalmente orgânica, não faz mal a ninguém, mas faz com que o convés fique escorregadio também, então impede que as pessoas possam trabalhar. Esse é um dos navios baleeiros, né, que eu vi na Antártica,
e um pouco do que eu aprendi no gelo, né, gente? Os desafios de você estar a menos 40 graus, né, ter que lidar, assim, com as diversidades de estresse, porque a gente está ali combatendo, né, uma matança, então é super forte, tá longe das pessoas que eu amo, né, e trabalhar em equipe, então tem um senso de comunidade muito forte, né, a solidariedade está sacando o que um precisa, o que o outro precisa, e a gente, né, se fortalecer como uma rede, como uma equipe, gerenciar os riscos que são possíveis ali dentro desse cotidiano. Racionamento de banho também, então lidar com os recursos de uma maneira muito objetiva dentro de um contexto de confinamento, que é muito diferente do que a gente está vendo hoje na pandemia, mas não deixa de ser um aprendizado muito potente dentro de um lugar de estresse, para poder ajudar as pessoas e ajudar o planeta, que foi sempre o meu caminho, o meu destino. Aqui vocês veem essas baleias maravilhosas, uma região pristina, dentro do continente, no Polo Sul. Essa foi uma das imagens que mais marcaram essa minha vida. Eu estava a 20 metros dessa baleia, então estava bem pertinho dela, e de repente eu vi um grupo, né, uma família ali migratória passando, vindo das águas quentinhas do Pacífico Sul até chegarem na Antártica. Pinguins imperadores, que foram meus fortes aliados nessa minha jornada por mar, então, em especial na Antártica, né, como eu disse, foi um lugar que me marcou muito, e eu faço questão de dividir com vocês, porque me transformou completamente. Eu nunca vou esquecer o silêncio daquele lugar, apesar de ter muito gelo, tem, sim, muitas cores e muita vida, né. Aqui é mais uma foto de rabinho de baleia, tive sorte de cruzar, aurora austral na Antártica, várias aves, né, que eu desconhecia, né, então o contato com a natureza me proporcionou essa oportunidade de conectar mais com a terra, de lembrar do que é essencial, de lembrar que 70% do oxigênio que a gente respira, independente de onde você mora, vem do oceano. Por isso que é tão importante a gente cuidar dessa grande massa líquida azul que nos mantém vivos, que mantém a gente vivo, né, garante também os nossos medicamentos, os estudos científicos, tudo que tem dentro do mar, que é tão misterioso, mas tão poderoso, porque quando você olha uma imagem como essa, que eu tive a sorte de documentar, de fazer nessa região, é impossível você não sentir uma paz, é impossível você não estar extremamente conectado com a força da natureza. E, bom, muitas histórias surgiram, né, tanto que eu lancei um livro, que é o 7 Anos em 7 Mares. Uma delas é justamente essa, que onde teve um barco que teve a ponto de ficar, estava passando por uma tempestade, uma decretada maior tempestade dos últimos 10 anos pela Marinha Neozelandesa. Essa é uma imagem da tempestade que eu passei, que nós decidimos passar para tentar salvar essas vidas, que eram 3 jovens de 25 a 35 anos, noruegueses, que foram para a Antártica, sentarem preparados, e aí, enfim, 40 horas de tempestades e conseguimos chegar na região, mas, enfim, muitas coisas aconteceram até lá. Fiz um trabalho de espionagem, sim, eu fui espiã nas Ilhas Faroes, que é um grupo de ilhas que fica entre a Escócia e a Islândia, para tentar impedir a matança baleeira. É muito fácil você ver, por exemplo, casas assim ordenadas de ossos de baleia. Existe uma questão de tradição, cultura muito forte, né? Pinturas que fomentam a matança baleeira. Então, que eu me impressionava muito de ver praias incríveis, lugares incríveis, pristinos, sendo tomados de sangue, né? E as pessoas não refletirem, apesar de terem todo acesso à comunicação e informação. A gente vive num mundo muito retrógrado, né? A gente fala de tantos temas aqui voltados para o nosso feminino, da importância de a gente se proteger, de se cuidar, de se apoiar, mas o mundo ainda precisa avançar muito. E aqui, bom, algumas imagens também que de movimentos sociais que eu cobri quando eu morei na França, por exemplo, os indignés, né, os indignados. Um trabalho que eu fiz na Coreia do Sul também com mulheres que trabalhavam em templos, mulheres que trabalhavam em vendinhas, assim, famílias de regiões muito pobres, nessa minha travessia do meu veleiro, mulheres que vinham da Somália para se prostituir, imagina, né, no meio da estrada, vestidas com essas burcas, tentando buscar alguma solução, algum caminho para suas vidas, mulheres muito guerreiras, sabe, muito batalhadoras, que estavam tentando encontrar o seu caminho.
e mais regiões pristinas, né, considerando a água. Tem uma oceanógrafa que eu amo de paixão, gente, ela tem 80 e poucos anos, se chama Sylvia Earle, e ela até hoje faz os seus mergulhos, pesquisas científicas, e ela diz: com cada gota de água que você bebe, a cada respiração, você está conectado ao mar. Não importa onde você mora na Terra, a maior parte do oxigênio na atmosfera é gerada pelo mar. 7 anos depois dessa jornada, eu volto para o Brasil, decido ir diretamente para a Amazônia, fiz um trabalho muito profundo com diversas etnias, fiquei majoritariamente no Acre, eu já tinha ido para a Amazônia, mas foi para outras partes, né, especialmente em Manaus, com as ONGs que eu trabalhei, mas o Acre realmente mexeu muito comigo, uma dos povos que mexeram comigo mesmo, assim, no meu trabalho foi o Runicuim, que são das imagens que vocês estão vendo, e óbvio que tem, né, toda a influência de gado, a gente sabe que grande parte do desmatamento vem disso, então das questões que eu trabalho, não importa se vem do rio, do oceano, tudo isso está conectado com a gente, as escolhas que a gente faz cotidianamente têm um impacto no mundo, então, queimadas e gado, enfim, tem muita coisa que a gente pode repensar e discutir para poder preservar momentos como esse de intimidade de mulheres indígenas com seus filhos, de mulheres como todos, com a futura geração, a juventude que a gente quer acreditar que se mantenha viva. E aí mais um pouco de deserto, um pouco de Brasil, um pouco de baleias que eu vou vendo nas formas da minha fotografia, independente de onde esteja, campanhas onde eu procuro fortalecer essa mensagem de cuidado dos rios, das florestas, dos indígenas, questões de mudanças climáticas, de emergência climática que a gente precisa estar atento. E, bom, para fechar, quero mostrar esse vídeo para vocês, espero não ter me estendido muito, que é um resumo do meu trabalho, mostrando dentro do audiovisual, dentro da arte, né, dentro do que eu posso oferecer também, dentro da performance e toda essa arte visual, o meu amor pela vida e a minha urgência para manter esse planeta vivo para todos nós. We have to be extra vigilant. You used to have 2 boats patrolling this water and there's no. Bom, gente, isso é um pouco da minha travessia, jornada, aventura, paixão, entrega, enfim, tudo junto, misturado. Eu, obviamente, divido isso muito, como eu falei para vocês, né, no meu livro, que tem muitos detalhes dessas histórias todas. É muito difícil contar em 20 minutos uma vida inteira, né, 20 anos de ativismo, 7 anos no mar, mas é muito maravilhoso poder ver que todo esse trabalho ele é recompensado, por mais que tenham tido dificuldades, aventuras, eu fui presa, deportada, muita loucura aconteceu no meio desse caminho, mas eu sinto que é só o início dessa jornada. Então, para quem quiser apoiar esse trabalho, um trabalho de muitos anos, totalmente autoral, fiquem à vontade para fazer as suas contribuições.
tanto pelo Nubank ou adquirindo o meu livro. Aqui vocês têm as minhas redes sociais, fiquem à vontade também para me achar lá no Instagram, Bárbara Veiga Oficial, com 2 Fs. No YouTube, com o meu canal de YouTube, que nasceu no meio dessa loucura de pandemia, onde eu trago muitas mulheres com histórias incríveis, de várias áreas diferentes, mas todas com foco em sustentabilidade no final. Então, tem coreógrafa, economista, sexóloga, todas elas falando como é que a gente se conecta com o meio ambiente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Eu vou continuar aqui escutando as outras histórias. Vou tirar aqui da tela para a gente poder se falar. Muito bem, Bárbara. Parabéns pela tua trajetória. Incrível, incrível poder ver tudo que você... Quer dizer, tudo não. A gente com certeza só viu uma parte, né? Toda a sua história. Mas obrigada por compartilhar. Depois tem vários comentários que surgiram aqui que a gente quer também passar para você. Mas passando a palavra, então, para Ana Paula Griesang, que nos deu o presente lindíssimo. Até postei nas minhas redes sociais, repostamos também no Minas de Propósito. A Ana é empreendedora da Eufrida Oficial, marca em construção desde 2017, que surgiu com o propósito de transformar vidas e mostrar que é possível empreender com amor e respeito em toda a cadeia produtiva, valorizando o processo de dentro para fora. Como uma grande cliente já fui super conquistada pela marca. A minha mãe, quando eu recebi o pacote, ela estava aqui e ela falou assim, gente, que coisa incrível, eu também quero uma, mas eu quero uma igual a tua. Eu falei, mãe, não sei se vai ter, mas parabéns, Ana, pelo teu trabalho. Já tive um pequeno contato, mas é um prazer ter você aqui contando a sua história no Minas de Propósito. O microfone é todo teu. Boa noite, gurias. Meu Deus, eu tô super emocionada com a fala das participantes, da Cris, da Bárbara, da Amanda. Nossa, eu tô encantada com vocês. E queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui participando nesse projeto lindo. Eu já participava sendo a espectadora, né, eu fui em alguns encontros, e nem acredito que eu estou aqui hoje falando um pouquinho, então, da minha história da Eufrida. Estou muito feliz, obrigada pelo convite, de coração. Eu vou colocar aqui a apresentação. Minha apresentação tá... Entrou, gurias? Ana, tudo certo? Sim? Tudo certo? Tá. Então, meu objetivo hoje de noite é falar um pouquinho sobre a minha pessoa, sobre a Eufrida, contextualizar a Eufrida em 2 momentos, né, que eu tive. Primeiro, ela era Frida Gaibin, e depois ela passou a ser Eufrida. E no final, eu gostaria muito de compartilhar algumas dicas que me ajudaram muito nessa construção. Eu acho que se tem algumas mulheres aí que estão querendo empreender, ou que estão querendo tirar algumas ideias do papel, ou já estão empreendendo, eu acho que pode ajudar, eu espero que ajude. Então, contando um pouquinho sobre mim, eu sou a Ana Paula, eu sou de Nova Petrópolis, é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade gigante de 20 mil habitantes, bem pertinho de Gramado, acho que daí fica bem fácil de se localizar. E eu sou formada em moda, pós-graduada em design, e trabalhei com calçado por 14 anos, então é um processo aí bem longo no ramo da moda, né, com calçado. E desde 2017, então, eu venho aí nessa construção da marca Eufrida. Começou um pouquinho o meu processo pela minha insatisfação, talvez a empresa já não me contemplava como eu gostaria, algumas políticas não fechavam com a minha pessoa, a minha evolução, então eu decidi voar com a minhas próprias asas, né, dentro do que eu acredito que seja o meu propósito, né. Então, até pergunto para vocês
qual é o propósito de vocês, a razão de vocês, né, e o porquê, né, então, por que a gente está aqui, não só para quem quer empreender, mas para a vida, isso é uma pergunta para a vida, né. E o meu propósito, eu descobri ele muito antes de começar a construir a Eufrida. Eu comecei a empreender com uma amiga, em parceria com uma amiga, a gente fazia vestido de festa sob medida, pensa, vestido de festa sob medida. E nesse processo eu descobri que não me preenchia também não me causava, sei lá, aquele tesão. Porém, nesse processo, no final desse processo, a entrega, ali eu via uma realização. Na hora que eu entregava o vestido para a pessoa e a pessoa ficava super feliz, super motivada, sabe? Aquilo me preenchia, e tanto que eu começava tudo de novo, fazia vestido de novo, ia lá e entregava. Então, eu descobri que, na real, eu queria potencializar aquele exato momento, né? Aquela euforia daquele momento, queria transformar aquele momento em algo maior. E eu fiquei com aquilo na cabeça, transformar. E aí que me deu um clique, eu tenho que fazer alguma coisa que gere uma transformação de verdade. Então, foi aí que comecei a realmente pensar no meu propósito, né? Aí que eu vi que esse era o meu propósito. Então, que eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, e aí que surgiu a Frida Graibin, que é uma homenagem ao nome da minha bisavó. Fui criada pela minha avó, né, pelos meus avós, meu pai é caminhoneiro, então ele estava sempre muito na estrada, e a minha avó, então, ela me ensinou esse processo de costura, de bordado, enfim, né, então eu resgatei esses bordados da minha avó, e esse cuidar dela, esse amor que ela tinha pela minha bisavó, né, que ela cuidava da minha bisavó, eu transferi para o nome da marca, então ela fica essa contextualidade, assim, de amar e cuidar ao próximo. E eu queria também trazer, logo surgiu também as ideias de camisetas empoderadas, e depois também veio a ideia de fazer as jaquetas personalizadas, que é o ponto, assim, da marca que eu adoro, assim, porque é o momento em que eu tenho uma entrega, de fato, assim, com a pessoa, um envolvimento com a pessoa, né, que eu converso com a pessoa, eu vejo o que ela está pensando, o que ela quer na jaqueta, e eu consigo elaborar uma ideia única e exclusiva para ela. Então, é uma coisa que eu gosto muito. E aí, a gente também trabalha, então, com upcycling, né, que a pessoa pode mandar a jaqueta dela e eu fazer a jaqueta. Então, isso também é uma coisa que me encanta, né. E nesse processo que eu comecei a Frida, na verdade, eu ainda trabalhava, né, na empresa. Então, esse processo, ele foi muito, digamos assim, foi suave, foi tranquilo, não tive a pressão de começar a vender de imediato, pude namorar os processos, então foi bem interessante. Então, uma dica que eu sempre dou, se conseguir trabalhar e, paralelo, começar um empreendimento, eu acho que sempre ajuda a gente começar com essa suavidade, né? Vou mostrar um videozinho aqui, então, da primeira campanha. Não vai ter áudio. Não tem áudio aí, né? Não, Ana. Tá, beleza. Então, nessa minha primeira campanha, eu queria só colocar ela para falar um pouquinho que, como eu vinha de um mundo industrial, a minha proposta de marca, ela ainda tinha essa pegada, então, de venda de produto, né, ainda mesmo que eu queira transmitir uma mensagem, ela ainda tinha essa pegada enfim, de produto, né. E eu comecei vendendo para minhas amigas, que de boca em boca foi vendendo para né, as amigas das amigas, vieram me procurar, então eu fui vendendo, participando em feiras de rua, ainda participo bastante, agora no momento não, mas é um ponto de venda. E me surgiu a oportunidade de abrir um quiosque aqui em Porto Alegre, da marca, e aí eu me vi bem com essa cara aí meio apavorada, tipo, meu Deus, agora eu realmente tô com uma marca na mão, sabe? Eu era pequena, de
cidade pequena, e eu pensei, meu Deus, tô indo para Porto Alegre, né? E, então, eu precisei profissionalizar e formalizar a marca, né? Então, eu chamei um pessoal de marketing, então, para me ajudar nessa reconstrução da marca, para a gente lapidar melhor ela. Veio a troca do nome, então, que a gente percebemos que era difícil a comunicação da Frida Graibin, então ela continuou sendo uma homenagem da minha avó, mas agora seria como se eu tivesse levando essa mensagem de amor e de cuidado ao próximo para as pessoas. Então, outra coisa que também eu tenho meu propósito, né, que é gerar transformação, e atrás disso eu tenho alguns sonhos, né, então um dos meus sonhos, né, que eu quero ainda alcançar é ter uma empresa onde eu consiga trabalhar com a valorização das pessoas, né, o empoderamento dessas pessoas, e que eu consiga trazer a diversidade. Eu quero muito trabalhar com diversidade, onde eu tenha pessoas, não só por uma obrigação, né, de cota, enfim, e então surge a ideia de a gente trabalhar com pilares dentro da marca, que são 3 pilares, feminismo, LGBTQ+, e negritude, e nesses 3 pilares surge as collabs, então, que é fundamental, que é onde a gente traz pessoas para co-criarem com a gente as camisetas. Então, eu estou trazendo aí uma maneira de eu conseguir trazer a diversidade para dentro da Eufrida. Então, a gente convida, eles criam a camiseta com a gente, e depois a gente também lança essas campanhas, né, são mulheres fortes, orgulho de ser e traços que representam, com as suas falas, né, o seu poder de fala, com a sua representatividade, com a sua diversidade. Então, eu vou mostrar aqui, eu vou ter que sair daqui da apresentação agora, peraí, gente, para mostrar um videozinho, que eu acho que é bem da nossa campanha. Um exemplo, aqui. Quando o pessoal me chamou para falar da camiseta, a primeira coisa que eu pensei é que a gente está usando esse espaço, vou usar esse espaço para conscientizar, com tanta informação que a gente tem hoje em dia, sabendo que o Brasil é o país com o maior índice de mortes LGBT do mundo. Eu pensei, então, vou fazer uma camiseta que traga um pouco algumas manchetes e seja meio chocante, assim, que a pessoa leia uma frase escrito preconceito mata e chegue um pouco mais perto, assim, para ler. Como assim? Daí tem os índices, tem gráficos e era isso que eu queria, que as pessoas tivessem consciência do que acontece, porque algumas pessoas não têm noção da nossa realidade. Deu para ver bem o vídeo? Sim, tudo certo. Tá, vou voltar para a apresentação. Entrou a apresentação? Ainda não, mas às vezes ela demora um pouquinho. Tá carregando ali? Deixa eu ver, então, se eu fiz certo. Gente, quem tá perguntando vai ficar gravado, sim. A gente vai postar no nosso YouTube. Tá? O YouTube do Minas. Agora veio, Ana. Tá. Então, aí a gente já tem uma comparação que eu queria fazer com vocês é do meu antes, né, da minha primeira campanha para essa campanha. Então, a primeira campanha a gente tem, assim, aquela preocupação em mostrar o produto, em vender o produto, mesmo que ele traga uma mensagem, e aqui não, aqui a gente está falando de pessoas, de sentimentos, né, de amor, a gente está falando de dores, então, digamos assim, que a camiseta, ela e a pessoa casam juntos, né, então, não é só uma camiseta, e sim toda uma mensagem realmente que tem por trás, né. E antes de continuar, passar para as dicas, eu só queria também compartilhar, porque às vezes a gente pensa, empreender é top, é legal, mas também não dá para ser tão romântico assim,
tem que dizer sim, avisar que é difícil, é cansativo, é multitarefas, ainda mais quando a gente começa a empreender sozinhas, né? Tipo, eu ainda sou uma pessoa sozinha, tenho algumas mulheres que me ajudam no processo do bordar, né? Que ele é manual. Então sim, eu tenho que fazer toda a parte de uma marca, né? De criar conteúdo, de mandar e-mail, de ver a parte burocrática. Então, são coisas que eu não gostava de fazer, porque eu sou totalmente criativa, e me vi numa situação de que sim, eu vou ter que aceitar isso, eu vou ter que fazer, eu vou ter que aprender, mesmo que, quem sabe, no futuro eu vou conseguir, alguém faça para mim, mas agora não, agora eu tenho que fazer tudo. Então, começar a empreender tem esses lados cansativos. E para mim, né, para minha pessoa, coragem é um ponto, digamos assim, crucial, porque é romper essa zona de medo. Tá aqui hoje falando, inclusive, é um momento em que eu estou rompendo essa zona de medo. Então, a coragem de expor, de estar na frente da marca, né? De não ter medo, né? Mas é recompensador, é muito, muito recompensador, porque se eu coloco na balança o meu trabalho, onde eu trabalhava, e empreender com a Eufrida, eu não tenho dúvidas que eu escolhi o lugar certo. Que eu escolhi, fiz a escolha certa. Então, eu tenho que construir algo que respeita a sua essência, a sua personalidade, né, a sua verdade. Então, se tu tá muito linkada a isso, vai ser recompensador. E uma coisa que eu gosto muito, uma dica, então, vou para as dicas, tá? Uma dica que eu gosto muito de compartilhar é: feito é melhor que perfeito. Porque muitas vezes a gente pensa, eu vou fazer isso, mas, não tá legal, peraí, deixa eu... tem que mexer mais um pouquinho, e vai, quando vê, nunca sai do papel, nunca sai a ideia, né? Então, comece lá no começo, quando eu comecei antes mesmo, quando eu comecei a fazer vestido, eu achava que eu queria isso, e quando vi, não queria isso. Então, comece a fazer, comece a tirar do papel, e com o andar da carruagem, tu vai aperfeiçoando a tua ideia e vai dar tudo certo. Uma dica que eu usei no processo de construção de marca é o Círculo de Ouro. Tem uma TED do Simon no YouTube muito bem completinha, e é muito informativa, vai contar ali todo essa ferramenta, vai explicar toda essa ferramenta. Então, eu comecei ali no meu porquê, eu descobri que eu queria gerar transformações, né, transformação, e como é que eu ia fazer isso, né, como eu ia fazer essa transformação. E então eu pensei, vou através de em frases de empoderamento, de trazer diversidade, e, né, fui pensando e tal, fui montando isso, e no final o que eu vou fazer? Então, foi como eu tenho minha formação é moda, seria vestuário, mas então eu escolhi a camiseta para representar essa transformação, e as jaquetas que eu personalizo. Então, foi assim que eu fui construindo a Eufrida. E isso tu não precisa só aplicar também na construção de marca, eu aplico em tudo que eu planejo para dentro da marca. Então, nas embalagens é a mesma coisa, eu quero gerar uma transformação, então lixo é uma coisa que eu não posso admitir dentro da minha marca. Então, como é que eu vou fazer isso? Tendo embalagens educativas, e através desses questionamentos eu fui criando, então, as embalagens, o saquinho, onde eu guardo as camisetas e entrego para a pessoa. As tags são de sementes, a pessoa pode plantar, e eu já recebi fotos, assim, das mudinhas germinadas, e de mães com seus filhos plantando, isso é muito legal. Foi meu ápice, né, eu adorei receber esse feedback. As tags, onde eu escrevo um recadinho à mão, ela é uma tag que tu pode usar como marcador de página, e a caixinha do e-commerce, ela se transforma num cabide, então ali não gera nenhum resíduo. Então, sempre me mantenho dentro do meu propósito. Mesma coisa para um problema que me surgiu, eu faço as camisetas e sobra algum resto, sobra um lixinho, né, um insumo ali, que eu não queria também jogar fora. Então, fui me questionando, fui fazendo as perguntas, até que me surgiu, então, a ideia, e encontrei as pessoas certas para destinar esse meu insumo, né. Os restos menores vão para
para a Ari, para ela preencher os bolsters, que é essa almofada que é utilizada nas aulas de yoga. Os retalhos maiores é doado para o Doce, que é um conjunto de meninas que usam os retalhos para costurar coberta, fronha, enfim, e doam isso depois para outras ONGs, e uma parte desse retalho eu faço os mimos que eu mando junto com as camisetas, então eu faço uma tiquinha, uns discos de limpeza para pele, então a pessoa que compra da gente também está nos ajudando aí a dar uma vida para esse retalho, né. Uma dica também é o mood board, eu acho que quando, o painel semântico, né, quando tu vai construir a tua marca e tu vai começar a postar, mandar e-mail, é bom tu construir esse mood para tu ter uma unidade na tua marca, né, uma unidade visual. Então, tem a cartela de cores, as formas que tu quer trabalhar, texturas, desenhos, enfim, tudo que te inspira, né, a tua fonte, eu coloquei algumas palavras de conexões ali de meu conceito, então, quando eu vou criar alguma postagem, então, eu tenho que estar alinhada com esse meu mood, né. Uma outra ferramenta, todas essas ferramentas que eu estou falando, elas são todas práticas, a gente faz em casa mesmo, não precisa de nenhum programa. Então, somos e não somos, é muito importante a gente definir bem o que a gente é e definir bem o que a gente não é. Porque quando, sei lá, vem uma proposta, uma pessoa querendo trabalhar com a gente, com algum patrocínio, alguma coisa assim, a gente tem que colocar na balança ali o que a gente é, o que a gente não é, para a gente não se perder, né, a gente manter o foco. Então, quando eu penso em alguma frase, eu penso, isso aqui eu, Frida, isso aqui eu sou isso ou eu não sou isso? Então, eu sempre me pergunto para me manter no foco. Persona, quando eu comecei a Frida, eu não tinha persona. Uma amiga minha que trabalha com marketing, ela falou, Ana, faz a tua persona. E eu pensei, não, isso vai dar trabalho. Mas quando eu comecei com o pessoal de marketing mesmo, quando o pessoal veio me ajudar, a primeira coisa que a gente fez, e esses tempos mesmo eu revisitei de novo, é muito importante, porque a gente pensa assim, eu vou vender para todas as mulheres. Não, tu não vai vender para todas as mulheres. Então, é muito importante tu conhecer para quem tu quer vender, para tu poder chegar nessas pessoas, né? Para o teu produto realmente chegar para essas pessoas. Então, é bem importante a gente conhecer a nossa persona, montar a nossa persona. E tu pode fazer, eu fiz mesmo nos stories, assim, do Insta, coloquei as perguntas, ou também mandar e-mails, então, também é bem fácil de aplicar, não é um bicho de 7 cabeças. Tá aqui o meu planner, né, só para dizer que ele não é ilustrativo, caderno, moleskine, como tu quiser chamar, coloque todas as tuas ideias, desenhos, frases, anotações de algum curso, de uma palestra que tu gostou, algum projeto futuro que tu quer tirar do papel, anota tudo nesse caderninho, assim, tudo que te inspira, porque ele é uma fonte de pesquisa muito rica, assim, eu volto e meia dou uma olhada nele, e eu vejo algumas coisas, tipo, nossa, é verdade, isso aqui já estava me esquecendo, então é uma coisa muito, muito rica, assim, de se dar uma olhada de vez em quando. Custo, eu vou passar aqui bem rapidinho, porque é uma parte mais chata, mas é muito importante porque às vezes a gente quer empreender, mas a gente não coloca o custo certo. Então, se a gente não coloca o custo certo, batata vai dar problema aí. Então, só para a gente ver ali, tem as despesas fixas, são aquelas despesas que vêm todo mês, que tu vai ter que pagar, então, se tu vendeu, se tu não vendeu, tu vai precisar pagar. Então, tu pega esse valor, mais o valor do teu produto, né, eu fiz aqui um exemplo de xícara, né, minha xícara me custaria R$10, né, o total, então eu fiz aqui o 2.240 dividido por 100, uma estimativa de 100 xícaras que eu quero vender por mês, né, vai dar um valor de R$22,40, mais os 10 da minha xícara, vai dar um valor de R$32,40, então eu entendo que eu não posso vender abaixo desse valor, porque senão, de repente, eu vou ficar sem água, ou sem luz, ou enfim, vai ser complicado. Então, coloquei ali um valor de lucro pequeno, porque eu entendo que a minha xícara não tem um valor muito agregado, então ficou R$42,40, vou vender minha xícara. Então, a gente vai mexendo no custo, dependendo como a gente quer, é o nosso produto. De repente, se eu tenho uma xícara mais elaborada, eu posso colocar um lucro maior e nem mexer nos meus custos. Se eu tenho uma xícara mais simples, então, de repente, eu vou ter que vender mais, eu vou ter que vender 150 xícaras por mês, ou 200 xícaras por mês, e eu baixar esse valor para baixar um pouquinho e me dar um lucro, a venda melhor.
Então, é bem importante, é uma peça meio chata, mas, enfim, eu aprendi que a gente tem que ter o cálculo bem certinho, né, bem feito. Então, eu vou terminar a minha apresentação só com essa mensagem, porque eu acho que ela é muito importante a gente não transferir a nossa felicidade, nossos sonhos ou nossos projetos, nosso empreendimento para uma próxima estação, né? Aquela coisa, né? Quando eu crescer, eu vou viajar. Daí cresce, não, agora quando eu formar, eu vou viajar. E assim vai passando para a próxima estação, quando vê, acabou e tu não conseguiu, tu não foi fazer o que tu gostaria. Então, a vida é aqui, é agora, a gente planeja, a gente vai tirando do papel aos pouquinhos, vai planejando, e a gente conquista, então, o que a gente almeja, né? Mas é muito importante a gente gerar movimento, né? Movimento gera movimento. Então, é isso aí. Eu deixo aqui só os contatos, se alguém quiser, enfim, compartilhar depois alguma coisa, pedir alguma coisa também, enfim, fica livre a troca. E também no Instagram, se quiser mandar um direct, ou dar uma conferida na marca. É isso aí, Gurias. Deixa eu tirar aqui minha apresentação. Ana, muito obrigada. Maravilhosa. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente vencer os... Você falou que é vencer um medo aí, tá falando em público, mas falou super bem. Então, parabéns pela Eufrida, né? Eu quero começar a ler algumas coisas. Miriam, tu quer fazer um comentário? E aí depois a gente começa a ler aí os chats. Perfeito. Eu tive que mudar o lugar aqui, tive que ir para o celular, gambiarra filha em função da internet, como diz a Amanda, né? Eu só queria comentar 4 coisas, uma coisa de cada uma das convidadas, que eu acho que é importante as pessoas saberem o porquê, né? O porquê dessa ordem, o porquê dessas mulheres e o porquê dessas histórias e não outras. Quando a Amanda trouxe essa questão, né, de muitas vezes a gente acha que a gente não tem muito para falar, né? A Amanda começou falando, dizendo, eu não tenho muito para falar, talvez eu não tenha tanto para dizer. E, ao mesmo tempo, ela reforçou o quanto é importante a gente dizer por que a gente está no mundo, o que a gente entrega, né? E como a nossa história, muito mais do que fazer a gente chegar a 1 milhão de pessoas, é importante para que a gente chegue em algumas pessoas que a gente possa transformar. Né? Em outubro do ano passado, nós tivemos uma das edições do Minas presenciais, onde nós tivemos uma mulher negra contando essa história, e a gente, infelizmente, teve mais de 20 pessoas que se levantaram e foram embora do auditório. E aquilo me deixou um aprendizado tão grande que era o 8º evento que a gente estava realizando, e ainda assim, em pleno 2019, a gente estava vivendo uma crise de racismo, né, dentro de um ambiente predominante formado por mulheres. Então, o porquê da Amanda ter sido a primeira é justamente porque ela é uma mulher negra e a sua história é muito importante, tem muito valor. E eu sempre, depois daquele caso, né, daquela situação, eu levei comigo que sempre que a gente tiver mulheres falando no Minas, que é o nosso propósito, sempre mulheres negras vão falar primeiro, né? Porque se alguém quiser sair, não vai assistir nem a nossa palestrante negra e nenhuma outra mulher, independente da cor, da raça, da classe ou da religião. A gente precisa, mais do que construir um espaço de sororidade entre as mulheres, é um espaço livre de preconceito e grande para que a gente possa ter espaço e se inspirar a partir da história umas das outras. Falar da Cris é super difícil, né? Eu acho que tem um comentário que depois a Chay vai ler ali, mas que me chamou a atenção do quanto a gente às vezes pensa, poxa, larguei tudo para ser só uma consultora, larguei a oportunidade de trabalhar num cargo numa multinacional para ser só a criadora de um projeto, né? Às vezes a gente se forma, a gente tem aí anos de empresas, de experiências, mas são experiências como essas que transformam a vida das outras pessoas, que fazem a gente estar aqui em plena terça-feira à noite, deixando de fazer outras coisas para estar juntas, para estar compartilhando as nossas histórias e gerando valor para a vida das outras pessoas, né? Eu acho que tem um ponto que a Cris trouxe também, que às vezes a gente pensa, não sei por onde começar, não tenho dinheiro para investir em alguém para cuidar das minhas redes sociais, né? Mas o quanto tu pode fazer com o que tu tem, né? O próprio fato da Cris ir atrás de sites onde tinha ali o cadastro e a foto das pessoas, das crianças recém-nascidas, né? Fez com que ela tivesse ainda mais garra
para ir atrás do futuro dela, e esse reconhecimento que ela tem hoje é no mínimo merecido diante de tudo que ela fez. Um ponto da Bárbara, quem olha a Bárbara com esse jeito calmo que ela fala, não sabe o quanto foi difícil, né, atravessar tantos mares e oceanos para construir a história que ela construiu. Então, mais uma vez, Bárbara, obrigada por estar em outro país agora, com um fuso horário diferente do nosso, né, mas se propor a estar aqui e a dividir a tua história, que é tão grande e tem tanta coisa incrível. E, enfim, né, agradecer também a Ana, que quando a gente convidou, veio justamente com essa questão do ser difícil, do ser uma barreira falar em público, né? Às vezes, quando a gente já está mais acostumado, a gente recebe um convite, tudo é muito fácil. Eu já estou acostumada a falar, então é mais uma oportunidade. Mas quando a gente, de repente, convida alguém que não está acostumado a falar, o primeiro sentimento é de negação, né? A primeira resposta, olha, eu não sei se eu estou pronta, não sei se eu estou preparada. E nós, enquanto mulheres, vivemos isso todos os dias, que é ter que reforçar o quanto a gente é boa, o quanto a gente é competente, né? Fora a questão da sabotadora, que todos os dias a gente precisa lidar, né? Dizendo que talvez a gente não vai conseguir. E essa pressão, né? De que as mulheres vão nos julgar, de que as outras são nossas concorrentes. E eu acho que cada vez mais que a gente se propõe a estar em lugares como esse, né? Mesmo que seja online agora e não presenciais, são oportunidades para que a gente reforce o quanto cada uma, independente da sua história, independente de onde veio, independente do que faz, é importante na vida uma das outras, né? Eu acho que o que fica de mais importante nessa noite é o quanto a gente chegou aqui disposta para ouvir as outras, umas às outras, a aprender umas com as outras, né? Independente de qualquer coisa, independente de onde a gente chegou. Hoje a gente não está falando com mulheres pequenas, não. São mulheres que são muito reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. E mais uma vez eu agradeço esse espaço, eu agradeço esse aceite de cada uma de vocês. Mas mais do que isso, né? O quanto a gente ainda assim permanece dispostas umas para ajudar as coisas das outras, né? Para o crescimento umas das outras, para que a gente tenha mais mulheres ocupando os lugares que a gente talvez sofreu tanto para ocupar. Eu falava um pouco disso semana passada, né? O Minas nasceu para abrir espaços, né, que talvez eu gostaria que algumas mulheres tivessem aberto para mim no início da minha trajetória, da minha carreira, né? E hoje ele é esse espaço de oportunização para que a gente escute mais vozes e para que a gente dê voz para mais mulheres potentes e revolucionárias como as que a gente teve aqui hoje. A Chay pediu para eu fazer um fechamento, até para a gente não se estender tanto, né? A gente sabe que já são aí 1h e pouco de evento, e a ideia foi que hoje a gente fizesse 4 convidadas para que não ficasse tão longo. Então, o meu final, né, é lendo um pouco desses comentários que eu ouvi, o quanto vocês são inspiradoras, o quanto vocês são revolucionárias, o quanto a história de vocês é capaz de mudar vidas e transformar pessoas com que vocês entregam, né? Mais do que produtos ou serviços, existem mulheres incríveis que lutam todos os dias para, de fato, gerar valor e revolucionar o mundo com aquilo que elas fazem, com o que vocês fazem. E eu só tenho a agradecer, assim como todas essas mulheres que ouviram aqui, né? E todas que ainda vão ouvir assim que a gente estiver com essa gravação no YouTube. Mais uma vez, super obrigada, contem com a gente vai deixar no Instagram do Minas e no YouTube também o @ de cada uma dessas mulheres, para que vocês continuem acompanhando, para que vocês continuem seguindo essas mulheres, e para que juntas a gente possa formar uma rede cada vez mais potente e forte, né? E que cada vez mais a gente se depare com mais minas de propósitos que revolucionam e que impactam o mundo com aquilo que elas fazem. Muito, muito, muito obrigada por cada uma. E, enfim, só tenho a agradecer.